Olá, meus amigos, bom dia. Aqui é o Leandro Maropo mais uma vez e hoje nós vamos fazer um podcast diferente. Hoje nós vamos começar uma série de podcasts que eu vou tentar responder a seguinte pergunta: é possível a gente ficar mais inteligente? Independente do que você faz na vida ou independente de quais são os seus objetivos, você precisa concordar comigo. Se a gente conseguir ficar um pouco mais inteligente do que nós somos, independente da gente já ser muito ou pouco inteligente, se nós conseguirmos avançar isso, se a gente conseguir desenvolver ou adquirir inteligência, tudo na nossa vida vai se tornar mais fácil, tudo vai se tornar mais possível de acontecer. Você concorda comigo? Desenvolver sua carreira na empresa, né? Para você ser promovido, você vai conseguir identificar oportunidades de negócios melhores, você vai conseguir estudar com mais facilidade para aquela prova, para aquela certificação, ou você vai conseguir estudar com mais facilidade e ter muito mais chance de passar em um concurso público, se esse for o seu objetivo. Você vai ter uma mente mais aberta para você poder viver melhor com as pessoas, você vai ter a possibilidade de ser mais admirado pela sua inteligência. E assim, por incrível que pareça, existem formas muito simples de você se tornar mais inteligentes. Eu não estou dizendo que são rápidas, mas são formas bastante simples. E o que eu fiz, e já de antemão respondendo a própria pergunta desse podcast, é que sim, é possível a gente passar por um período, é possível a gente passar por algumas transformações, né, incluir algumas coisas na nossa vida, que vai fazer com que a gente fique mais inteligente, né? Eu mesmo consegui colocar algumas coisas na minha vida, não para eu ficar mais inteligente, mas para eu deixar de ser mais burrinho um pouquinho, porque é tão bom quando a gente vai deixando de ser burrinho no decorrer da vida assim, né? Você só tem a ganhar, tá? E nesse primeiro podcast dessa sequência, eu não tenho bem certeza quantos podcasts ou vídeos eu vou fazer, mas eu acredito que em torno de 3 ou 4 podcasts ou vídeos dá para a gente fazer, abordando o assunto de coisas que eu preciso fazer ou situações que eu preciso entender para eu conseguir ficar no longo prazo muito mais inteligente do que eu sou. E o assunto desse primeiro podcast, ele é um assunto um pouco teórico, mas sem ele você não vai conseguir entender os demais podcasts, tá? Você pode até não ser muito fã de teoria, mas é importante você ouvir esse podcast, é um podcast bastante curto, tudo bem? E é importante você ouvi-lo, é importante você compreender a teoria por trás dele, que são as fases do aprendizado. Por que é importante você entender essa teoria das fases do aprendizado? Primeira coisa, se você quiser realmente se tornar uma pessoa mais inteligente, você precisa compreender como que você faz para aprender coisas novas. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem uma capacidade de aprender coisas novas e de se adaptar com muito mais facilidade. Facilidade é essa que nem sempre ela chega da forma que a gente quer. Eu posso arriscar dizer que a maioria de vocês que está me ouvindo hoje já desistiu de aprender alguma coisa. Ou a maioria de vocês que estão me ouvindo hoje já olharam para algum conteúdo, seja para concurso, seja para prova na faculdade, seja para o seu desenvolvimento da sua carreira. Você olhou para alguma coisa assim e falou: Santo Deus, como isso daqui é difícil. Tenho quase certeza que vocês já fizeram isso, porque eu já fiz isso, já me deparei com isso muitas e muitas e muitas vezes na minha vida. Às vezes você pega um livro para você poder ler e você não sabe onde é que você enfia aquele livro, porque você não está conseguindo compreender absolutamente nada. A maior parte das pessoas, quando se depara com uma situação assim, essas pessoas apenas desistem de continuar estudando o assunto porque acham esse assunto muito difícil. A questão é que o processo de aprendizagem, e aí se você estiver fazendo qualquer curso meu, você vai estar ouvindo esse podcast porque ele vai abrir a partir de agora essa sequência de podcasts para você ficar mais inteligente. Eles serão obrigatórios em todos os cursos que eu for ministrar, para você poder entender o processo, e estarão em algumas redes sociais disponíveis gratuitamente por um tempo limitado, né? Então, Leandro, quais que são, na verdade, as etapas do aprendizado e por que nós temos muita dificuldade em aprender certas coisas e outras coisas não? Queridos, quando nós corremos a primeira vez, você lembra quando você correu a primeira vez? Eu não lembro quando eu corri a primeira vez, né? Mas quando a gente é criança, o que a gente mais quer fazer é sair correndo para tudo quanto é lado.
né? Jogar bola, na minha época aí era brincar do pega que a gente fala, né? Ou do te peguei, depende do local que você mora. E a gente queria correr, queria fazer tudo, mas queria correr. Só que você nem lembra quando que você começou a correr. Provavelmente, a não ser que você seja muito, muito jovem, aí eu acho que você nem estaria ouvindo esse podcast, você não deve nem se lembrar quando você começou a correr. Quando você está correndo, você já está na última etapa do aprendizado, certo? Quando você está dirigindo o seu automóvel, você está na última etapa do aprendizado. Hoje, quando você está ouvindo esse podcast meu, você já está na última etapa de um aprendizado que você precisou fazer para você chegar até aqui. Hoje, quando você pega teu smartphone, você abre uma rede social, você vai fazer qualquer coisa nela rápido, você faz uma postagem, você vê uma notificação, você está na última etapa do aprendizado. Quando você encontra qualquer coisa que você acha quase impossível, você está nas primeiras etapas do aprendizado. E quais são essas etapas, Leandro? São 4 etapas. Quando você entender o processo do aprendizado, quando você entender essas 4 etapas que fazem você sair de um local onde você não sabia nada para um local onde você sabe e faz com naturalidade, você vai perceber que, na verdade, não é que um conteúdo ou outro ele é muito difícil ou impossível de ser aprendido. Você vai perceber que, na verdade, tudo é uma questão de saber em qual etapa do processo de aprender você se encontra. Quais são essas etapas? Eu vou falar aqui quais são as 4 etapas e vou explicar uma por uma para que você possa entender. A primeira etapa é a incompetência inconsciente. A segunda etapa é a incompetência consciente. A terceira etapa é a competência consciente. E a quarta etapa é a competência inconsciente. Eu sei, deve ter dado um nó na cabeça de vocês, assim como deu na minha uns 5, 6 anos atrás, a primeira vez que eu estudei esse conteúdo. Por quê? Porque os nomes das etapas é muito parecido, né? 1, 2, 3, 4, são 4 etapas e cada uma tem um nome parecido com o anterior. Mas então eu vou explicá-las devagar, tranquilamente, todas essas 4 etapas, para que você possa entender também tranquilamente e identificar onde você está em cada etapa. A primeira etapa, que é a incompetência inconsciente, né? Nessa questão aqui, o nome incompetência, ela não está sendo um termo pejorativo, tá? Ele não está sendo usado para dizer que você é burro, tá bom? Não é assim, seu incompetente, não é nesse tom que é usado esse nome, incompetência inconsciente. O que é a incompetência inconsciente? Significa que eu não possuo uma habilidade e significa que eu também não faço nem ideia que eu não sei essa habilidade. Você quer um exemplo de uma habilidade que provavelmente você nem sabe que não tem? Você sabe o que é macumba? Macumba, para quem pensou errado, não tem nada a ver com religião. Macumba é um instrumento musical. Macumba, ele é um tamborzinho, é um instrumento de percussão. Ele é um tambor pequeno, feito com couro por cima, e você toca como se fosse uma bateria, mas ele é um instrumento de percussão na mão. Então isso é uma macumba, né? Então, por exemplo, se você nem sabia, você sabe tocar macumba? Você sabe tocar esse instrumento? Provavelmente você não sabe tocar esse instrumento. Então, a partir do momento que você não sabia tocar esse instrumento, você estava na primeira fase. Qual que é a primeira fase? A incompetência inconsciente. É quando eu não tenho uma habilidade e eu nem sabia que eu não tinha essa habilidade. Por exemplo, quando você era bebê, você nem sabia que você não conseguia andar. Você apenas ficava lá no berço, no colo da sua mãe, né? Você não sabia que você não conseguia andar. Então, você tem uma incompetência que é inconsciente. É algo que você não sabe que você não sabe. Eu vou te dar um outro exemplo para poder fixar ainda mais. No mercado financeiro existe um negócio que é chamado operações estruturadas. Você consegue realizar operações estruturadas? Muitos de vocês nunca nem ouviu falar nesse termo. Por quê? Porque não é um termo comum para a maioria das pessoas, isso é normal, é uma coisa muito específica para o mercado financeiro. Então, quando a gente nem sabe que não sabe, nós estamos na primeira fase do aprendizado, que é quando eu não tenho consciência que eu não sei aquilo. Quando um conteúdo novo, um aprendizado novo, ele é completamente novo para mim.
quando o conhecimento ele é novo, ele é tão novo que eu nem sabia que aquilo existia. Então essa é a primeira etapa. Acontece que da primeira para a segunda etapa é 1 ou 2 segundos. Como, por exemplo, a partir do momento que você descobre que alguma coisa existe, você já não está mais, né, na primeira etapa. E aí, quando você começa... você está na primeira etapa e automaticamente, se você começar a aprender aquele conteúdo, você vai passar para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? É a incompetência, só que dessa vez consciente. Como assim uma incompetência consciente? Na segunda etapa do processo, quando você vai fazer para aprender qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa que você vai aprender, são essas mesmas 4 etapas. Não importa se é tocar violão ou pilotar um jato da Força Aérea. São essas mesmas 4 etapas. E essa segunda etapa, que é a incompetência consciente, é quando você se dá conta, caramba, eu não sei fazer isso. E a partir do momento que você começa a aprender, você entra no processo de incompetência consciente. Você está aprendendo algo novo. Então você sabe que você não possui a habilidade naquele assunto. Se nós levarmos para o exemplo do bebê, é quando ele começa a engatinhar. A incompetência consciente, ele sabe que ele não consegue andar ainda, mas ele está engatinhando, então ele está naquele processo do aprendizado. Né? Se nós formos levar para um instrumento musical, é quando você começa a ter aula, seja de macumba, guitarra, violão, de contrabaixo, vamos colocar no violão, e você começa a aprender as notas, você começa a tentar fazer alguns acordes e juntar. É o processo de aprendizado que você tenta e erra, e você falha, e você não consegue fazer, e você continua tentando. Essa segunda etapa do aprendizado é normalmente a etapa onde as pessoas desistem. Porque é aqui que você acha que você é burro. É aqui que você acha que você não tem condições de aprender. Sendo que, na verdade, isso é única e simplesmente uma etapa no processo de aprendizagem. Quem de vocês sabe pilotar uma moto? Ou quem de vocês sabe dirigir um carro, um veículo? Tentem se lembrar como foi para vocês aprenderem. Vocês passavam marcha errado, passavam marcha antes da hora, né? Vocês davam aquelas freadas super bruscas, saía cantando pneu, acelerando, né? Não colocava de primeira para sair, às vezes já colocava de segunda para tentar sair. Essa é a segunda etapa do aprendizado, é quando a gente se embanana todo para aprender alguma coisa. Só que essa etapa ela é importante, por quê? Porque eu tenho consciência que eu sou muito ruim naquilo e eu estou treinando aquilo. E eu preciso passar por essa segunda etapa, porque se eu não passar por essa segunda etapa, eu jamais vou vencer esse desafio de aprender, certo? E todo o processo de eu me tornar mais inteligente é um processo de aprendizagem. Por isso que é importante eu entender as 4 etapas da aprendizagem. Quando você passa pela segunda etapa da aprendizagem, que normalmente é a etapa mais dolorosa, é aquela que você se considera realmente incompetente, porque pelo termo é isso mesmo. O que é incompetente? É aquele que não adquiriu uma competência, não é? Se você não sabe tocar violão e você está aprendendo a tocar violão, você é um incompetente consciente, porque você tem consciência de que você não sabe tocar violão, mas você está fazendo tudo que for possível para que você aprenda a tocar violão. Você está pegando aula, você está repetindo os processos de tocar o violão, correto? E lembre-se, essa é a etapa onde a maior parte das pessoas desistem, certo? Essa é a etapa onde a maior parte das pessoas desistem, porque ela é a etapa maior, ela é a etapa mais longa, e ela é a etapa que realmente precisa ser superada. Uma outra dica dentro dessa segunda etapa, que é a etapa de incompetência consciente, é que se você acha que você sabe qualquer coisa e você não assume que você é ruim nisso, você jamais vai melhorar. Você jamais terá condições de se tornar alguém muito bom nisso. Por exemplo, se você quiser aprender a comprar e vender ações, se você quiser aprender a trabalhar no mercado financeiro em bolsas de valores, você precisa admitir, olha, eu sou muito ruim nisso. Porque a partir do momento que você admite que você é muito ruim, por mais que você ache que você é bom, você consegue refazer a segunda etapa do aprendizado com maestria. E nisso você chega na terceira etapa do aprendizado de forma sólida. Qual que é essa terceira etapa do aprendizado? É quando eu tenho uma competência consciente. O que significa isso?
Agora eu sei fazer e eu sei que eu realmente sei fazer. Como assim, cara? No exemplo do bebê, nesse momento o bebê está andando. Então o bebê já sabe, poxa, eu já sei andar. Eu realmente estou andando. Se você levar para o exemplo do veículo, é quando você não erra mais passar as marchas, é quando você não freia antes da hora, é quando você não acelera antes da hora, é quando você lembra que precisa dar a seta na hora de virar, certo? É quando você já sabe respeitar os sinais de trânsito, correto? Se nós formos para o violão, é quando você já consegue tocar a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira música, certo? Então, a terceira etapa do aprendizado é quando você já pegou uma consciência e você tem aquela nova habilidade. Eu tenho essa nova habilidade e hoje eu sei que eu tenho essa nova habilidade. Agora, quando que eu me torno realmente, vamos dizer, inteligente ou competente em qualquer coisa que eu esteja aprendendo? É quando eu chego na quarta fase do aprendizado, que é a competência inconsciente. O que é a competência inconsciente? Entre a segunda e a terceira etapa, eu adquiri uma competência. Mas nessa segunda e terceira etapa, no processo que eu estou adquirindo essa competência, quando eu tenho que tocar um violão, por exemplo, eu preciso ficar lembrando os acordes, eu preciso ficar lembrando as notas. Quando o bebê está andando, ele precisa ficar lembrando que ele tem que ter cuidado para não cair, ele tem que se reequilibrar. Quando eu estou dirigindo ou pilotando, eu fico sempre lembrando, olhando para uma placa, tentando lembrar o que significa, com um cuidado muito grande em relação ao que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer depois. Essas etapas, elas antecedem a etapa que você se torna proficiente em algo, que nós falamos que você é proficiente em algo. Que é quando? Que é quando você faz tudo isso aí de forma automática. Um músico profissional, ele não fica olhando para as cordas do violão para saber se ele vai colocar os dedos nos locais corretos. Se você vê um músico profissional tocando, ele está ali curtindo o som, ele está viajando naquele som e está tocando perfeitamente. Um piloto profissional, por exemplo, de Fórmula 1, você acha que ele fica olhando para a marcha para poder passar? Ele não vai fazer isso. Quando o bebê começa a correr, por exemplo, né? Quando a criança começa a correr, ela chegou na quarta fase do aprendizado na questão de andar, porque agora ela não precisa mais pensar o que ela vai fazer, ela apenas faz. Então, a quarta etapa do aprendizado é a etapa onde você de fato se tornou mais inteligente em alguma situação, você adquiriu uma habilidade nova. E por que nós erramos tanto, Maropo? Por que a gente acha que nós estamos sendo muito ruins ou burros em alguma situação? Meus queridos, todo mundo que tem dificuldade para aprender alguma coisa, a pessoa ela quer sair da primeira etapa e chegar na quarta etapa. Mas não funciona assim. Não é assim que funciona. Se você quiser se tornar médico, você não se torna médico no momento que você descobriu que você não sabe fazer uma cirurgia. Por exemplo, a primeira etapa é a competência inconsciente, né? A incompetência consciente aí. Opa, eu não sei fazer cirurgia. Caramba, amanhã eu vou fazer minha primeira cirurgia. Não é assim que funciona. Você precisa passar pelos processos da segunda e da terceira etapa, que são os processos mais longos, que é onde você descobre que você não sabe aquilo, você é ruim naquilo e você se coloca à disposição para aprender a realizar aquilo. Tem coisas que você vai aprender com 30 dias. Tem coisas que é muito simples, que você vai conseguir fazer esse processo. Tem outras coisas que levam anos. Vou continuar com o exemplo do médico. Para o cidadão se tornar um excelente médico, não leva menos de 8, 10 anos. Isso aí entre 6 e 7 anos de faculdade e mais 1 ou 2 ou 3 de residência, não é? Então, assim, não leva menos de 10 anos. Tem coisas que são muito demoradas. Se você quiser se tornar um músico reconhecido, você vai ter que treinar muitos anos. Até o momento que você chega na competência inconsciente. E aí tem aqueles que se tornam gênios, que são aqueles que ultrapassam essa competência inconsciente e fazem coisas que a maioria não consegue fazer. Mas para a gente ser inteligente, para a gente conseguir aprender, nós precisamos focar nessas 4 etapas, tá? E sabendo essas 4 etapas, você consegue tirar um peso dos seus ombros, você consegue tirar de você uma culpa por você estar demorando muito na segunda ou terceira fase. Queridos, a segunda e a terceira fase são as mais demoradas. Não tem como você passá-las rápido, tá? Então, a partir do momento que você entende isso, você fica mais leve
e você tende a desistir você não tende a não desistir, na verdade. Se torna mais difícil para você desistir, certo? Então, queridos, eu quero que vocês pensem nisso sempre que vocês quiserem adquirir uma habilidade nova. E se vocês quiserem, eu recomendo que vocês façam um exercício, tá? Pega um caderninho, pega uma caneta, não faz isso no computador, não faz isso de caneta e papel, porque a caneta e o papel, ela estimula a tua memória e o teu aprendizado, e o computador não estimula isso igual a caneta e o papel, tá? O que vocês podem fazer? Anotem aí, 5 coisas que hoje eu faço bem feito, 5 coisas que hoje eu faço bem feito, e aí vocês vão anotar assim qualquer coisa na vida de vocês, qualquer coisa, até comer com garfo e faca, tá? Porque para mim não foi muito desafio, mas eu conheço pessoas que têm mais de 30 anos e não conseguem comer com garfo e faca, certo? Então, assim, liste qualquer coisa que hoje você faz bem feito e tenta identificar as 4 fases que você precisou levar até o momento que você está onde hoje você faz isso muito bem feito, tá? Bem, pessoal, esse podcast ele está nos meus canais do Telegram. Se você não participa dos meus canais do Telegram, vai abaixo aí o link para você participar. São 3 comunidades no Telegram, onde eu coloco podcasts regulares, tá? Esse podcast também vai para o meu Instagram, vai para o Instagram do Escola para Novos Ricos, que é o Escola Novos Ricos no Instagram. Se você não segue, eu peço que você me siga. E vai para o meu Instagram pessoal, que é o Leandro Maropo. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Esse podcast é um podcast de vários, com dicas, né, para que a gente consiga entender as formas e as estratégias que nós usamos para poder ficar mais inteligente no longo prazo. E esse primeiro podcast foi explicando as etapas do aprendizado. E esse podcast ele é primordial para os podcasts que se seguirão, para que você possa entendê-los corretamente. Eu quero que todos fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.